E aí galera, belezinha? Vim aqui comentar com vocês o exercício de fixação número 5 da página 75 do capítulo 6, porque ele trata de uma inequação quociente, ou seja, uma função afim em cima de outra função afim para estudar o sinal. Na verdade ele pede para a gente resolver essa inequação quociente aqui. Antes disso eu queria fazer uma observação com vocês. Aqui eu tenho duas situações iniciais. O 3 maior que 2, eu acho que sim, 3 maior que 2, e o 2 menor que 3, eu acho que sim. Cada uma delas eu vou multiplicar por um número, uma delas eu vou multiplicar por um positivo, outra por um negativo, para ver o que acontece. Então se eu venho aqui e multiplico aqui por 2, o que vai acontecer? Multiplicar os dois lados da desigualdade por 2. Vai ficar 6 desse lado, vai ficar 4 desse lado e adivinha só, o lado esquerdo permanece sendo maior que o direito. Então 6 é maior que 4. Qualquer inequação, se eu multiplicar por um número positivo, qualquer desigualdade, multiplicar os dois lados por um número positivo, então aqui note que eu multipliquei os dois lados, hein? Não só o lado de cá, os dois lados, eu mantive a desigualdade, o 6 é maior que 4. Porém, se eu multiplicar uma inequação por um número negativo, olha o que acontece, multiplicar os dois lados por menos 2. Vai ficar menos 4 do lado esquerdo e vai ficar menos 6 do lado direito. Quais dos dois números na reta real é maior? O menos 4 é maior, é melhor dever 4 do que dever 6. O menos 4 é maior que o menos 6. Olha o que aconteceu então. É por isso que quando eu multiplico uma inequação por um número negativo, eu tenho que inverter a desigualdade, porque simplesmente ela é desequilibrada. Então olha aqui um terceiro exemplo. Menos x mais 3 sobre 5 maior que 0. Isso aqui é uma inequação quociente? Essa não. Por que não? Eu sei que a princípio você está pensando assim, eu sei que só vem coisa ruim na sua cabeça. Passa o 5 para lá multiplicando. Não, nada a ver, uma bosta seu pensamento. Não passa o 5 para lá multiplicando. Na verdade, eu teria que multiplicar os dois lados por 5 igual eu fiz nos anteriores. Então, eu venho aqui, multiplico por 5, venho aqui e multiplico por 5. A vantagem de eu multiplicar por 5 é que o 5 vai simplificar, 5 simplificou com 5, e 0 vezes 5 continua dando 0. Então, como eu multipliquei por um número positivo, e eu sei que é positivo esse número que eu multipliquei, a desigualdade é mantida, então é só resolver isso daqui no final. Tudo bem? O problema do nosso exercício, o problema é um pouquinho maior. Eu tenho menos x mais 3, 2x menos 1 menor que 0. Será que eu posso passar isso daqui multiplicando? Por que não? Porque primeiro a gente combinou que a gente não ia passar nada multiplicando. A ideia é, multiplica os dois lados por 2x menos 1. Aí fica uma pergunta para você. 2x menos 1 é positivo ou é negativo? Porque se 2x menos 1 for positivo, eu mantenho a desigualdade. Se 2x menos 1 for negativo, eu inverto a desigualdade. Só que eu não sei se ele é positivo ou negativo. Ou seja, eu não vou fazer desse jeito. Eu vou te ensinar um jeito bem malandrão para resolver isso daqui. Sabe que eu gosto das malandragens, sabe que eu dou curso de malandragem aos sábados, R$ 29,90, 12 parcelinhas, menos de R$1 por dia, lá na Escola da Vida, no Morro do Querosene. Então acompanha aqui. Para resolver esse tipo de inequação, primeiro, resume para você, se tiver x embaixo, nada de passar multiplicando, não vai dar certo, porque passar multiplicando na verdade seria multiplicar os dois lados por um número que você não sabe se é positivo ou negativo. Então a ideia é a seguinte, primeiro, aqui o jeito mais rápido de fazer, primeiro, acha as raízes, os zeros das funções, tanto de quem está em cima quanto de quem está embaixo, acha as raízes. Então eu vou chamar essa função de cima de função 1, vou chamar essa de baixo de função 2. Tá? E aqui o primeiro passo aí, achar as raízes. Então, primeiro, achar as raízes. Lá da função 1, vamos tentar achar a raiz da função 1. 0 é igual a menos x mais 3. X é igual a 3. Esse é um número importante para eu estudar o sinal dessa parada. 2. 0 é igual a 2x menos 1. 2x é 1. X é meio. Achei o x igual a meio. Tá aí, ó, achei as duas raízes, o 3 e o meio. Segunda parte, você vai fazer um gráfico meia boca. Gráfico meia boca. Como assim, Alex? Um gráfico meia boca? Eu precisaria desenhar o gráfico disso, mas como eu não sei, eu dou um migué, venho aqui, ó, coloco aqui no eixo X apenas as raízes que eu encontrei. Não vai errar a ordem, hein? Eu encontrei meio e 3, então eu venho aqui, coloco meio à esquerda do 3. Para quem não sabe o porquê que é bolinha aberta,
Eu gravei um vídeo, já mandei para vocês semana passada sobre bolinha aberta, bolinha fechada, intervalos reais, mas resumindo, a bolinha aberta porque aqui é menor, tá? Se fosse menor ou igual, mudaria a bolinha. Mas aqui a bolinha aberta, meio e 3, na ordem que eu achei, o meio e o 3. Agora, vem uma parte que você consegue sozinho, que é imaginar um número. Imagina o número que você quiser, desde que ele não seja nem meio nem 3. Então pode ser o número 4, 5, pi, 1 milhão, 10, que com 2 falou para 1 milhão? Isso é grande, mas não é 2. Pode ser o 10 milhões, pode ser o número que você quiser. O zero é muito bom para fazer cálculo. Só não escolhe ninguém que eu já coloquei aqui. Eu vou escolher o zero então, vou substituir mentalmente o zero no lugar do x nessa expressão. O zero está aqui à esquerda do meio, então eu vou escolher o zero, ó, mentalmente, tudo isso daqui acontecendo dentro da minha cabeça. Ó. Se x for igual a zero, se x for igual a zero, vai ficar menos 0 mais 3 sobre 2 vezes 0 menos 1. Em cima vai ficar 3, embaixo menos 1. O mais importante não é o resultado dessa conta, é o sinal desse resultado. 3 dividido por menos 1 deu menos 3. Isso significa que qualquer x que eu escolher à esquerda do meio, o sinal da expressão vai ser negativo, o sinal da expressão inteira. Essa expressão inteira ela só troca de sinal 2 vezes, no meio e no 3. Alex, mas sempre que tiver raiz então vai trocar o sinal? Não, não é assim que funciona. Tem uma situação que não troca. Se alguma raiz aparecer uma quantidade par de vezes, geralmente 2 vezes, aí nessa raiz não troca o sinal. Caso as raízes apareçam uma vez única, que acontece em quase todos os exercícios, se aparecer uma vez só, passou pela raiz, troca o sinal. Então, na verdade, eu preciso conhecer o sinal de só um intervalo. Eu podia ter feito diferente. Eu podia ter escolhido o x igual a 2. Se eu escolhesse o x igual a 2, x igual a 2 está nesse intervalo. Mentalmente, troca o x por 2. Menos 2 mais 3 dá positivo em cima. 2 vezes 2 menos 1 dá positivo embaixo. Positivo dividido por positivo, eu teria descoberto que esse sinal do meio é positivo. E se toda raiz troca o sinal, então se eu sei que aqui é negativo, eu sei que aqui será positivo. Passou pela raiz, volta a ser negativo. E o exercício quer saber o quê? Quando que essa parada aqui, tudo isso daqui é negativo? Quando é que tudo isso daí é negativo? Se o x estiver à esquerda do meio ou se o x estiver à direita do 3. Belezeira? E galerinha, o seguinte, do jeito que a resposta, a gente encontrou a resposta aqui, ela está de acordo com essa expressão dada e o exercício pede para a gente o seguinte, a soma dos números naturais que resolveria essa inequação. Aqui eu não tenho nenhum número natural, aliás eu tenho 0, né? À esquerda do meio eu tenho 0, não vai interessar na soma. Só que à direita do 3 eu tenho 4, 5, 6, o 7, o 8, a soma daria infinito. De acordo com o gabarito, que é a letra A, de acordo com o gabarito, ele não está resolvendo essa, ele está resolvendo maior que 0. Do jeito que ele pediu, essa seria a resposta. Maior que 0, aí seria o complemento, ou seja, se essa inequação fosse para descobrir onde é que ela é maior que 0, a minha resposta ficaria entre meio e 3. Beleza? Tranquilo? Tá aí então para esclarecer a confusão entre o gabarito e essa solução. Valeu!